Quem achou que não ia ter arrozão, o governo federal decidiu suspender. Eu acho engraçado suspender, né? Por que não acaba logo? Mas ele decidiu suspender o leilão do arroz por tempo indeterminado e negocia com o agronegócio brasileiro um acordo para controlar os preços do produto. Em entrevista, é claro, à Globo News, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que os preços do arroz já cederam e voltaram ao patamar normal. Por isso, o país não precisa mais importar o grão, apenas incentivar a produção nacional. É isso aí, Vitor? Pois é, né? E você vê que até no recuo eles conseguem revestir com uma justificativa técnica algo que é político, não é a falta de necessidade, porque nunca foi necessário importar arroz, desde o começo dessa crise. Em nenhum momento foi necessário importar arroz, mas não é porque agora não precisa mais que o governo está desistindo. Não, para mim o motivo principal é a ameaça de uma investigação séria sobre esse caso. Foi à medida que isso foi crescendo e tomando a opinião pública e que a possibilidade de uma CPI sobre isso no Congresso Nacional se tornou real, é que o governo passou a recuar nessa história. Primeiro, cancelou o primeiro leilão em que tinham vencido empresas que claramente não estavam aptas a fazer uma compra de arroz dessas proporções. Aí depois o próprio presidente Lula veio a público e daquela forma atabalhoada dele admitiu, confessou que tinha falcatrua na empresa que ganhou o leilão e mesmo assim, com a insistência da oposição em promover uma investigação séria sobre isso e com o governo insistindo em fazer a compra do arroz, aí hoje vem esse novo recuo do governo. Não é porque não precisa mais não, porque desde o começo nunca precisou. É simplesmente uma questão política. Desde o início, desde que começaram as chuvas no Rio Grande do Sul, em nenhum momento houve esse pedido por parte dos produtores para que o governo federal comprasse arroz de outros países. Ao contrário, o produtor gaúcho se preocupou quando o governo anunciou isso, que pretenderia importar arroz, e ainda mais na forma como estava sendo planejada essa compra, com a venda por um valor abaixo de mercado, ou seja, concorreria com o produto gaúcho, faria com que o agricultor gaúcho possivelmente perdesse mercado, perdesse prejuízo, para além de todo o prejuízo que ele já teve de perdas nas lavouras e, em muitos casos, mortes decorrentes dos temporais lá no Rio Grande do Sul. Então, para além de tudo isso, ainda ia ter que concorrer com um produto mais barato que o dele, ensacado numa embalagem com selo do governo federal. Era um absurdo do início ao fim, começaram as demissões no governo, que já é um outro sinal de que a crise é grave. Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério, foi desligado. Thiago, um outro servidor, também foi exonerado, e todos que saíram passaram a apontar um alvo claro. Olha, essa decisão de importar arroz veio do centro do governo, veio da Casa Civil, do núcleo próximo ao presidente Lula. Então não era uma justificativa técnica, não foi algo que o Ministério da Agricultura, no entendimento com os produtores, resolveu fazer. Não, essa determinação para o leilão veio do núcleo político do governo, veio de bem perto do presidente Lula. Então agora vem esse recuo, mas até no recuo não houve a dignidade de dizer que o plano era despropositado do início ao fim, né? Eles conseguem reverter com uma embalagem técnica. Isso, e só parou, o procedimento só parou porque, como diz o próprio Lula, a falcatrua ficou clara demais, né, Marcelo? Na realidade, o ministro Fávaro, que é há muito tempo do agro, ele acertou. Muitas vezes, quando há recuo do governo, mesmo sob pressão, isso é positivo para a população, é positivo para o Brasil. O que precisa ser resolvido nesse caso é que, desde o princípio, os arrozeiros do Rio Grande do Sul já detinham nos seus silos 7 milhões de toneladas, 7 milhões de quilos de arroz prontos para venda no mercado nacional. E isso já estava sendo transferido, parte dessa produção em relação à área de Goiás e Mato Grosso, mas o Rio Grande do Sul, mesmo com a catástrofe, onde eu estive pessoalmente lá, escoltando 8 caminhões de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul, os gaúchos, de forma guerreira, tinham ainda estocados 7 milhões de quilos de arroz. O que precisa ser resolvido agora pelo ministro Fávaro, ao invés só desse recuo, que foi positivo para o Brasil, é a moratória da dívida dos agricultores do Rio Grande do Sul, que não tem como pagar as suas dívidas. Por quê? Não foi só a catástrofe das chuvas. Ele já nos últimos anos vem enfrentando secas e vem enfrentando aí intempéries do clima que estão trazendo prejuízo a um negócio do agro do Rio Grande do Sul. Então, ministro Fávaro, o senhor acertou, mas o senhor ainda não resolveu o assunto do Rio Grande do Sul.
Não resolveu e, ainda por cima, o Rio Grande do Sul tem o governador biônico, né, professor Marcelo Soares? É uma outra vergonha. Mas aí eu, com todo respeito à Sua Excelência o Governador Eduardo Leite, eu não fico penalizado. Eu acho que ele está pagando pelas escolhas que ele fez. A ideia de que haveria uma terceira via e a proximidade que ele manteve com aquele espectro à esquerda o colocou nessa situação. O Rio Grande do Sul passou a viver uma situação de calamidade. Qual é o grande problema da identificação de uma situação de calamidade? Você é obrigado a pedir para o governo federal que te apoie, seja com uma intervenção, seja com recursos, seja com forças armadas, seja com segurança, seja com aspecto administrativo. O que ele fez? Ora, o governo ele nem pediu a ajuda do governo federal. O governo federal interveio diretamente e colocou lá o Paulo Pimenta e ele ficou sentado, o governador, com o joelho colado numa situação constrangedora e vexatória. Isso não deve ser dado a nenhum governador, mesmo no caso de Sua Excelência Eduardo Leite, que eu acho que ele está colhendo o fruto da árvore que ele plantou em ter permitido a aproximação dessas pessoas, porque ele permitiu isso já há um bom tempo. Então, no caso, nós estamos vivendo uma situação lá que nós temos um governador biônico. Eu diria assim, tem um interventor e um governador que não sabe o que faz, porque foi retirada dele uma certa possibilidade de decisão. Por isso, nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Tem um detalhe, aquilo que o Marcelo Bella falou, e que foi falado aqui pelo Vitor, nós não temos o problema do arroz. O arroz já estava 80% colhido, era isso? Exato. Tem mais um detalhe, a agricultura no Rio Grande do Sul, ela conseguiu, independentemente do que aconteceu lá, ela já estava funcionando. O governo é que veio com uma medida política para tentar tirar proveito da desgraça do povo gaúcho, que sim está vivendo uma situação de calamidade, mas ele não, ao invés de tirar proveito político e ter inventado esta palhaçada do leilão do arroz, ele deveria simplesmente ter feito a seguinte pergunta: o que é que vocês precisam de verdade do governo federal? Aí o governador e todo o seu corpo diretivo diria: nós precisamos de tais elementos e precisamos de transparência e condição para viabilizar uma reconstrução. Era isso que ele deveria ter feito. Eu só discordaria, Marcelo, quando você falou a questão da moratória. Eu acho que o governo federal deveria ter também vergonha na cara e dar anistia geral para todo o agronegócio do Brasil, porque o agronegócio brasileiro sustentou o Brasil durante muito tempo, só que sob a alegação de que é um conjunto de pessoas ricas. Olha que coisa assustadora. Os ricos que estão sentados à mesa com ele lá em Brasília e fazem parte de conselhões, ele não se preocupa. Esses são os ricos do bem. Mas o agronegócio, sob a alegação de que são ricos, são tratados na pancada e não dá os benefícios que são necessários, porque o agronegócio e a agricultura, ela é sazonal, ela precisa ter apoios, ela precisa ter auxílios. Deu um problema, quebrou a safra, quebra e o cara vai à falência, ou quebra toda a produção. Por isso que precisa ter um carinho diferente, tem que ter um olhar diferente, tem que ter uma forma de trabalhar diferente com o agronegócio. Eu iria bem além, não é nem para o pessoal do setor risícola, deveria ser para todo o agronegócio brasileiro. Destinou 1,6 bilhão de reais para o agronegócio e 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Isso é uma afronta, deveria ter dado 16 bilhões para o agronegócio manter a sua capacidade de produzir e dar 1,6 bilhão para a cultura. Não porque eu sou contra a cultura, mas esse 1,6 bilhão seria suficiente para pagar museus, para auxiliar na restauração de arquivos históricos, apostar nas escolas cívicas e militares na parte cultural, para ter todas as atividades culturais das escolas. Isso seria cultura. Não seria cultura, eles confundem cultura com shows. Vide o showmício. Isso é cultura? Não é cultura. Isso é um pedaço dela. A cultura é muito mais ampla. Era aí que eles deveriam, e não precisaria de 16 bilhões. Se fosse na base da cultura, precisaria de 2. E daria para colocar toda aquela molecada que está na periferia tentando ter uma chance de alavancar e não tem, porque são obrigados a ir para show que pagou 100 mil, 200 mil, 400 mil, para ficar o cara cantando e o cara não precisa, porque ele já tem o seu mercado consolidado. Essa é a inversão. Isso é o que deveria ter sido feito. Em vez de ter uma política risícola, é uma política ridícula, Geisiane. Exatamente. O Sol explica bastante essa medida tomada pela esquerda, que é a esquerda no poder. Então, diante de um problema real e legítimo que acontece no Rio Grande do Sul, você cria uma crise, que é o que a esquerda costuma fazer. Em cima dessa crise, você propõe soluções. Junto com essa solução, você ataca todos aqueles que se opõem à solução, porque enxerga que é completamente descabida. E aí tem 2 caminhos. Ou ele vai adiante, ou a esquerda vai adiante com aquela solução, vai dar errado, como a oposição já tinha
avisado que daria errado, e aí ele culpa que deu errado porque a oposição ficou falando que deu errado, então isso já incentivou o erro. Ou ele volta, ele recua, como fez agora o governo Lula, ele recua da medida, mas ele fala, olha, eu tô recuando, mas por uma questão técnica e tal, sendo que desde o começo dessa questão do arroz sempre foi falado isso, mas por que não, se existe de fato a crise, por que não incentivar e ajudar os produtores daqui de dentro do nosso país a importar? Não faz sentido isso é uma lógica completamente descabida. Quem trabalha com logística sabe, isso não faz o menor sentido, é uma lógica completamente descabida. Mas é óbvio que ele não vai assumir, né? Não vai ali, enfim, admitir o erro. E eu acho, Suano, você falou aí do Rio Grande do Sul, né, da questão dos ricos e tal, não é nem só a questão dos ricos, mais uma vez relembra que a nossa audiência é criar esse espantalho identitário mesmo, é a questão da identidade, é o nós contra eles mais uma vez. Então, quem está no Sul são os colonos, são as pessoas brancas, são as pessoas que vieram da Europa e tal, então eles não são dignos de serem tratados como seres humanos, eles não são dignos de que olhemos para o sofrimento deles. Então é mais do que só uma questão financeira, é uma questão mesmo de como essa cultura woke é completamente infiltrada dentro do governo e dentro das narrativas. Essa woke, para quem fez FISC, é acordei, o passado de two-way. Exatamente, é o passado. Na verdade, é um movimento que vem já há muito tempo, desde a década de 60, mas que ele foi tomado completamente por esses movimentos identitários. Quais são os movimentos identitários que são encharcados de marxismo? Quais são os movimentos identitários? São esses que falam de uma identidade. Então, é a identidade negra, a identidade da mulher, a identidade do gay e assim por diante. Então, você cria essa cultura dentro da sociedade em que você coloca esses personagens o tempo inteiro num papel de oprimidos, ao passo que quem não pertence a essa identidade é o opressor, é muito malvado. Então, o homem branco é muito malvado, o homem hétero é muito malvado e assim por diante. É isso que é criado dentro do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, a questão da tradição, eu preciso mudar a tua tradição, eu preciso mudar o teu modo de vida, eu preciso criminalizar, pior, demonizar, criminalizar o teu modo de vida para te atacar, para fazer realmente com que você seja um inimigo. É muito mais fácil isso andar dentro da opinião pública, entende? Destruir um modelo Quando social. eu te destruo, como aconteceu agora com o Rio Grande do Sul, eu tenho apoio na opinião pública, as pessoas já estão dessensibilizadas. Porque, afinal de contas, eles eram mesmo meio malvadões, tem que sofrer. Se tiver oportunidade, Pavinato, vou pedir autorização, o nome da recém-formada, Luana Damberg, ela fez um trabalho sobre a influência da cultura woke na política externa norte-americana. Ela explicou de uma maneira bem interessante a cultura woke. É um trabalho de TCC, mas seria interessante, vou ver se eu distribuo aqui para vocês darem uma olhada. Olha, é muito curioso que a cultura woke, de onde é que vem o despertar? Que é o que estaria configurado na cultura woke. Não, do alarme? Não, não, a jogada é a seguinte: isso vem diante de uma teoria de como você deve tomar a sociedade, não mais apenas pela revolução objetivamente falado. Você toma Gramsci, mas tem a escola de Frankfurt, que eles vão tomando a cultura. E a maneira que eles têm, já que o capitalismo mostrou que ele está mais dinâmico, a maneira que você tem é manter a sociedade fragmentada. Aí você cria o problema identitário como uma questão fundamental que é consequência de um modelo de família, de um modelo de sociedade, o patriarcado, o patriarcalismo. Aí fica inventando um monte de coisa, é o hétero, e eles criam uma imagem que é totalmente negativa para dizer, então nós vamos destruir todo esse modelo de sociedade para o despertar de que todos aqueles que são despossuídos são massacrados, o que é uma mentira e uma bobagem. Mas essa bobagem tem efeito quando você tem toda uma mídia que pega e faz uma seleção disso, só vai ter show se garantir determinados grupos sociais, determinadas identidades, para que isso dê continuidade à tomada cultural. E olha, eu não participo dessa guerra cultural, eu trabalho de uma outra maneira, mas é lógico e está certo. Existe uma guerra cultural sim, e a cultura woke, ela entra exatamente aí. Ela começa a demonizar os modelos tradicionais que, queira ou não queira, foram os modelos que produziram o que nós temos agora. Nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo porque o capitalismo se triunfou, porque determinados modelos de família triunfaram. É isso que tá, mas eles precisam destruir.